Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar ligado com toda a nossa programação. Curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Romanos capítulo 2, versículo 11, está escrito em Romanos 2, 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Em Atos 10, 34, Atos capítulo 10, versículo 34, Atos 10, 34, diz: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então não pense você que uns são predestinados para vencer e o outro para perder. Não, o sucesso que o Wesley, exemplo, tem na sua carreira, ministério, chamado, o sucesso que o Diego tem e talvez o Felipe não esteja tendo, não quer dizer que Deus olha mais para o Diego, olha mais para o Wesley do que para o Felipe. Não, o sucesso está ligado ao nível de revelação que eu tenho de quem Deus é para mim. Meu Deus do céu, meu Deus, isso aqui vale a noite já. Então saber que você é chamado e escolhido para Deus, independente do seu propósito nessa terra e do seu chamado, vai fazendo o que está sendo confiado em sua mão, sabendo que Deus não faz acepção de pessoas, e à medida que você for mergulhando na vida do Espírito, na vida de adoração, na vida de serviço a Deus, na vida de entrega às revelações de Deus, e as revelações de Deus para o seu propósito, elas vão começar a pipocar no teu coração. Você vai achar que é uma coisa da mente, do coração humano, e aí você vai lá e faz, e aí você vê facilidades pegando junto com você, as coisas acontecendo e uma alegria te completando. Por quê? Porque Deus na verdade já estava ali testificando no seu coração para que você fizesse aquilo. E quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus e nos aprofundamos no relacionamento com Deus e ficamos ali íntimos de Deus, você vai começar a perceber isso não mais como uma coisa da mente, intuição, como muitos dizem, ou uma coisa do coração humano. Não, você vai perceber isso como um impulso para o seu chamado nessa terra, porque Ele não faz acepção de pessoas. E aí, quando você encontra o plano de Deus nessa terra, digamos que seu chamado é para ser um semeador, para promover casais, casamentos, seu chamado é para ser um grande dizimista, um grande ofertante, seu chamado é para ser um grande pregador, seu chamado é para curar pessoas, seu chamado é para ser um diácono, um bom diácono, seu chamado é para multiplicar tudo que vinha nas suas mãos, seu chamado é para abrir, empreender, abrir negócios, vender, não sei, talvez você tenha um chamamento nessa terra para fazer a diferença. Saiba sempre que Deus quer que você desenvolva comunhão e intimidade com Ele, para que você aprenda por meio do relacionamento e descubra qual é a perfeita vontade dEle para você, para que Ele consiga colocar ainda mais abundância e prosperidade e sucesso na sua vida. Então, muitos nessa noite podem estar à procura de um propósito para as suas vidas, dizendo: Deus, o que o Senhor quer de mim? A resposta de Deus nessa ministração hoje é que você entenda que Ele não faz acepção de pessoas. Todos têm uma vocação, todos têm um chamado, e vai acontecer à medida que você vai se entregando para Ele, mergulhando, levando a sério as coisas de Deus, não negociando princípios, não sendo atraído por esse mundo corrompido que temos aí fora, mas sempre desejoso. Pelas manhãs a primeira coisa que você faz é buscar a face de Deus. Pelas manhãs a primeira coisa que você quer é ler um versículo bíblico. Pelas manhãs a primeira coisa que você quer, seu primeiro sorriso, sua primeira canção, as primeiras coisas que você vai fazer é para Ele, sabe? Essa sinceridade de coração é a que Deus honra.
O vento de Deus para aumento e multiplicação está batendo para aqueles que estão sendo encontrados, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Eu quero perguntar para você se você está sendo encontrado pelas noites, se você está sendo encontrado pelas manhãs, se você está sendo encontrado mais em Deus do que em qualquer outra coisa. Sabe, irmãos, o nosso coração precisa estar quebrantado, derretendo diante da presença dEle. Você tem que ser facinho para Deus, ao ponto de, se Ele te pedir algo, você dá livremente, porque você entende que tudo é dEle, que tudo vem dEle, é por meio dEle, é para Ele. A pessoa diz: o que vocês tanto fazem dentro da igreja? Eu digo: qual o seu propósito de vida? Eu sempre respondo uma pergunta com uma outra pergunta poderosa. Eu falo: qual o seu propósito de vida? E eu te respondo minha pergunta. Eu falo: como é o seu dia? Eu trabalho, o que mais? Porque se você só trabalha, quantas vezes eu fui pego em conversas como essa, em alojamentos de clube, com jogadores de futebol. Se você só trabalha para realizar o seu sonho, o sonho da sua família, é bom, mas é muito pequeno. A tua vida tem que ter um sentido diferente, porque tudo que você conquistar aqui, crescer, aparecer, ser visto, vai ficar aqui. Esse sucesso na vida comum, ele precisa vir, ele é fruto da bênção, fruto da prosperidade, ele precisa vir, mas esse não pode ser o teu foco principal. Teu foco principal tem que ser trazer Jesus para as vidas, trazer Jesus para as famílias, Jesus para os relacionamentos, Jesus para as casas. Toda diversão é válida, toda diversão é válida. Então eu volto lá no começo da mensagem, que eu disse que eu fui com o pastor Silas pescar, peguei o meu caiaque, saí com ele, fomos nos divertir um pouco. Tenho direito? E aí estamos lá, se divertindo, pegamos mais de 10, 12 grandes peixes. Na história de pescador não. Então, a gente pratica pesca com isca artificial, a gente chama de pesca esportiva. E nós fomos, pegamos peixes grandes. O pastor Silas, até os 5 minutos antes de vir embora, tinha pego o maior. Aí a unção caiu sobre o pastor. E aí eu tirei uma traíra que não coube no porta-mala do carro. Essa parte é brincadeira. Essa parte é brincadeira. Só para você descontrair. Mas era maior, sim. Muito maior. Está ali o Silas, que não me deixa mentir, para ele não ir para o banco. Estou brincando, é brincadeira. Então, estou pescando. De repente o pastor Silas lá do outro lado do rio Paranapanema, e eu do lado de cá, encostei, e nós estávamos os dois juntos primeiro, passamos perto de um outro pescador, por respeito ao outro pescador, desviamos a rota com o caiaque, fomos para o outro lado, para não prejudicá-lo. E o rapaz, o senhor, lá da beirada da fazenda, disse assim: pode vir por aqui. Um silêncio, né? No rio é coisa mais linda. Eu disse: nós não queremos atrapalhar a sua pesca, fique tranquilo. Aí ele insistiu: pode vir por aqui. Eu falei: nós vamos para lá, na volta a gente passa por aí, porque já deu tempo dele pescar, e a gente não ia fazer barulho na água e atrapalhar a pesca dele. Ele: mas é que eu tenho curiosidade de ver desse jeito aí que vocês pescam. E ele estava assistindo, porque a gente ia um pouquinho, já voltava e descia de novo, e pegando bastante peixe. Então ele estava vendo que estava pegando mais do que ele na varinha de mão. Então algo subiu no meu coração. Eu falei: opa, alguém me chama para perto. E se alguém me chama para perto, o diabo entrou em problema. E eu pedalei para perto dele. O pastor Silas foi lá para longe, tentar pegar um peixe maior do que o meu para contar a história.
E ele foi, e eu encostei na beirada, fiquei com o pedalzinho assim devagarzinho, e bate papo daqui, bate papo de lá. Sou lá de Sorocaba, ele disse. Eu falei, conheço, eu sou de Salto, é do lado de Sorocaba. Eu falei, conheço, joguei lá, tinha o time lá, o Saltense. Joguei lá, Atlético de Sorocaba, São Bento, joguei naqueles estádios tudo ali, próximo ali. E ele, pois é, você jogava? Eu falei, jogava. E aí fui dando assunto, conversando mesmo, uma conversa formal, comum, esperando o agir de Deus. E às vezes nem sabemos aonde Deus vai agir. E aí você está aqui, você é daqui? Eu falei, sou da capital, mas sou daqui, eu estou 7 anos aqui na cidade, evangelizando a cidade de Assis. Eu tenho um ministério aqui na cidade, possuímos 2 igrejas, uma média X de pessoas, estamos em tal lugar aqui, eu vim para cá para pastorear. Um dia Deus me chamou e comecei a dar o meu testemunho, porque essa é a vantagem de ser escolhido, de saber o para que você nasceu. Porque a pessoa diz, eu não evangelizo, eu não prego porque eu não sei o que falar. É só falar do teu testemunho, da tua vida, que Deus enche tua boca. E quando foi ver, ele já estava com o coração, a história da família, do pai que por um tempo ele não conseguiu perdoar, mas é que houve um desafeto com o irmão. Ele contou a experiência dele, e aí algo já tinha me dito que ele era uma alma perdida, e ele disse, eu sou afastado da igreja. E aí pronto, já fizemos barba, cabelo e bigode, e o fim da história você já sabe. Eu só quis dizer para você que estar em Deus, com Deus, é estar 24 horas por dia no seu propósito. Eu estava pescando, me divertindo, mas se Deus quiser fazer você parar o seu barco numa aldeia indígena, você está pronto? Numa aldeia indígena, você está pronto para ouvir a voz de Deus e obedecer? Você está pronto para parar o seu lazer e a sua diversão para falar de Jesus? Você está pronto para falar o que Ele... Porque é muito egoísmo receber o que estamos recebendo e você não falar para ninguém dessa bênção. Deus tem os olhos dele por toda a terra, quem concorda com isso? Só que os olhos de Deus que estão por toda a terra enxerga tudo, quem concorda com isso? Então existe problemas, dores, lágrimas caindo em lugares que você com seus olhos naturais não estão enxergando, você não está enxergando, as pessoas não estão enxergando, mas quando você anda dentro do seu propósito, ligado com o Espírito Santo, firme com Deus, os olhos do Senhor que estão por toda parte, Ele não faz acepção de pessoas, Ele quer que aquelas pessoas que estão vindo para o nosso caminho durante a semana, durante o dia, encontrem os seus propósitos. E qual é a expectativa de Deus? A expectativa de Deus é que você se manifeste no teu propósito para fazer com que outras pessoas encontrem o seu propósito, é fazer com que você seja o maior ganhador de almas do teu ambiente, da tua cidade, do teu local de trabalho, aonde você estiver viajando, passeando, você ser Jesus para essas pessoas, você ser uma bênção para essas pessoas. Esses são verdadeiros adoradores que entendem para que foram chamados. Quem está comigo dá um amém. Aleluia. Porque quando você entende isso, você se comporta sempre atento. O que Deus quer fazer no dia de hoje? E isso só vai acontecer por meio da comunhão desenvolvida. A vida misturada, a sua vida com Deus, sua vida misturada com o Espírito Santo, com a palavra, com as realizações da sua organização, da sua igreja, da sua instituição. Aleluia, aleluia.
Viva intensamente enquanto os anos estão passando na sua vida. Viva intensamente o seu propósito. Não deixe os anos passar sem viver o que você foi chamado para fazer. Se junte à sua igreja, às suas lideranças, ao seu pastor. Associe o seu coração. Se voluntarie, estude. Pegue a visão do ministério, corra para perto. E lá fora, vá, deixa as coisas fluírem, acontecer, seja modelo lá, seja exemplo lá, para que Deus possa contar com você. Sabia que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus? A Bíblia diz isso, que o mundo, ele aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo lá fora está aguardando você se manifestar. E eu vou entrar num ponto aqui forte. Eu nem comecei a pregar. Eu vim e dei esse passeio com você na praça dos céus, porque o Espírito Santo me inclinou para isso. Eu nem comecei a ensinar. O mundo está aguardando os filhos de Deus se manifestarem. Aleluia. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Aleluia. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz: a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora veja, essa palavra criou, no princípio Deus criou. Essa palavra que está aí em Gênesis capítulo 1, ela vem do verbo bará. No hebraico, bará só aparece, preste atenção, quando o próprio Deus está fazendo. Escuta, gente, preste atenção. Quando Deus, Ele próprio, está realizando, a palavra bará aparece. Essa palavra no hebraico quer dizer o seguinte, e assim deveríamos interpretar esse texto, preste atenção. No princípio, criou Deus. O que essa palavra criou aqui, bará, é criar por si só, do nada, é por si só. Ele criou, não precisou de ninguém para criar. Deus criou por si só, do nada, o que Ele quis criar. O que isso tem a ver comigo? Tudo, porque se você for e destrinchando aí o texto, você vai entender que esse Deus que cria tudo do nada, Ele age, Ele cria. Depois de criar tudo, a Bíblia diz lá no versículo 26, que Ele faz a seguinte coisa, presta atenção, 26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança, e o texto diz o que? Tenha ele domínio. Vou repetir, o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui? Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu já vou para essa parte. O mundo lá fora espera com expectativa ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Você talvez não entenda o que isso quer dizer, e eu posso puxar várias linhas de interpretação, mas hoje, pelo Espírito Santo, eu quero te trazer a consciência que aquilo que você precisa já existe, aquilo que você almeja já é seu, e está faltando pessoas que entendem o domínio que você tem, para que você saia lá fora e ordene que aquilo que é seu e que você hoje precisa, venha pela tua autoridade e domínio sobre esse mundo, para a tua mão.
Olha o que ele fez. Também disse Deus: façamos homem nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Ele abençoa, ele diz: vai, frutifique. Agora, depois que Deus faz tudo isso, ele cria do nada, não precisa de ninguém para fazer tudo. Depois que ele cria tudo, ele faz o homem sua imagem e sua semelhança, e transfere agora para o homem a responsabilidade de cultivar, de cuidar, de se multiplicar, de cuidar, de cultivar e de se multiplicar. Olha só, eu vou repetir: de se multiplicar. Pastor, eu oro tanto a Deus para que Ele me multiplique. Você não vai ter oração atendida, porque Ele diz que é você, existe em você o poder para se multiplicar, está em você o poder para se multiplicar. Ele diz: se multiplicar, é você que amplia o teu tamanho, é você que amplia o teu espaço, é você que amplia o teu território. Pastor, qual é o meu tamanho? Fica em Deus e descobre o teu propósito e corra para ampliar. Vocês estão aqui? Amplie. Amplie. Vai. Ele diz: e Deus os abençoou. O que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Tudo que você precisa nessa vida é ser abençoado por Deus. Eu disse da importância de eu ser um escolhido, e aí você sabe que você é abençoado por Deus. Pastor, mas Adão perdeu, e Jesus fez o que? Efésios capítulo 1, versículo 3, depois eu volto para 28 aqui. Efésios 1, 3, está escrito lá: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Esse texto fica melhor interpretado com a versão nos abençoou. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você tem tudo. Ser escolhido é isso. Presta atenção. Veja só. Todos aqui já citaram ou já ouviram o texto: se Deus é por nós, se Deus é por nós, tá. Se Deus é por você, não há problema. O problema é se Deus é contra você. Você está entendendo? Irmão, quem é o Criador dos céus e da terra? Quem é o Todo-Poderoso? Se Deus é contra você, o que será das nossas vidas? Pastor, mas o diabo é contra mim, os levantes são grandes. Você está falando de ser derrotado, que Jesus já venceu na cruz do Calvário. Ele diz: se Deus é por você, quem é o diabo? Quem é? O problema é que as pessoas não estão conscientes do que elas têm em Deus, pela falta de comunhão, de relacionamento, de seriedade com as coisas de Deus. Se você está com o Espírito Santo, escolhe ficar com Ele. Se você fica com Ele, ninguém toma o espaço dele. Se você fica com Ele, e ninguém ocupa o tempo dele. Se você fica com Ele, e ninguém tem a primazia como Ele. Se você fica com Ele, e Ele é o seu tudo.
Ei, se Ele é o seu tudo, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se Deus é seu tudo, quem pode parar a tua multiplicação, a tua prosperidade, a tua abundância? Quem pode parar aquilo que Deus está fazendo? A falta do conhecimento de quem Deus é, a falta de vida no Espírito, para que Ele dê revelações, porque Deus não se entende com a mente, Deus não se entende pelo natural. As coisas de Deus, a palavra, a Bíblia, não se entende naturalmente. Como eu posso entender Jesus cuspir, fazer lodo, pôr no olho, ou no ouvido, ou seja lá, aonde Ele precisasse colocar para curar alguém com lodo? Ele enfia o dedo nos ouvidos de alguém, pá, os ouvidos se abrem, faz lodo, põe no olho, a pessoa enxerga. Quem explica, que medicina, que pode explicar o jeito que Deus cura, o jeito que Jesus faz? E quem poderá explicar o teu crescimento, o teu avanço? Quem, irmão? O diabo está desesperado com essa mensagem. O diabo não quer que a mensagem da fé seja pregada, ele não quer que a mensagem da fé chegue no teu coração, ele não quer que a mensagem entre e penetre no seu íntimo. Ele quer que as pessoas fiquem distraídas no culto, ele quer que as pessoas se distraiam na sua semana, se prendam a redes sociais e outras distrações. Cuidado com as distrações. Tudo na tua vida que toma mais tempo que Deus tem que ser questionado. Tem que ser questionado. Aleluia. Quem está aqui? Diga: eu sou muito abençoado para andar preocupado. Eu sou muito abençoado para andar com medo. Eu sou muito abençoado para não ser multiplicado. Tudo que eu faço prospera. Aonde eu ponho a minha mão cresce. Onde eu ponho os meus pés é meu. Porque eu fui feito pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra, para dominar a terra, para dominar a terra, para dominar a terra. Diga: para dominar a terra. Então vai e domina, irmão. Domina a terra. Vai. Ninguém poderá te resistir por todos os dias da tua vida. Diga: pastor, como é que eu domino? Por meio da semente. Então, Deus abençoa, Deus dá a capacidade para ele frutificar, e depois Deus dá ao homem sementes. E aí você pode dizer: pastor, mas nesse processo todo lá de Gênesis, ele não está falando ali de semente para cair na terra, e brotar. Ele não está falando de semente do interior do homem. Será que não? Será que em todo o texto não existe um contexto de revelação para nossas vidas? Veja, a semente cai na terra, a chuva vem, a árvore não existe até que a semente caia na terra. Mas quando a semente cai na terra e tem contato com o nível de umidade permitida, com a terra que produz, ou que permite que seja germinada aquela semente, eu te pergunto: aonde está a árvore? A árvore está na semente. Deixa eu te falar uma coisa: a árvore é maior do que a semente? Sim ou não? Sim ou não? E da árvore que sai vários frutos, não existem várias sementes que vêm da árvore? Sim ou não? Mas tudo começa com a semente, não começa com a árvore. Deus não passou a mão sobre a terra e as árvores existiram. Sementes vieram sobre a terra. Essa é a prova de que o domínio está na semente. Oh Jesus, abre os olhos. Abre os olhos. É a semente que te prospera. Agora veja, entenda o que eu vou te falar aqui. Presta muita atenção. Não deixe nada sair daqui, tirar você nesse momento, ou melhor, do foco. A semente vem, a árvore cresce. E a semente que faz a árvore crescer, e a chuva que cai, que faz a semente produzir e a árvore continuar bonita, ela beneficia quem? Porque Deus não fez árvore para crescer e secar e morrer.
Ele fez a árvore e os frutos para beneficiar alguém que Ele escolheu para dominar. Oh Senhor, oh Senhor, tudo foi feito para um único ser. Ele não faz acepção de pessoas, Ele fez para você, irmão. Ele te ama demais, tudo está aí fora para você. Se andarmos em princípios, a multiplicação acontecerá instantaneamente. Meu Deus, se honrarmos ao Senhor, a Bíblia diz, se eu sou o Senhor, está em Malaquias, aonde está a reverência para comigo? Se eu sou Deus, cadê a minha honra de Deus? Se eu sou o Pai, cadê a minha honra de Pai? Ele diz, então os nossos bens, Ele permite que nós desfrutemos, mas você tem coragem de dizer que o que é seu é dele? Não é da igreja, é dele. Você tem coragem de dizer que a nossa abundância, a tua abundância, a minha abundância é dele? Você tem coragem de dizer, quem anda, irmão, comigo, vai ver alguns hábitos que eu tenho todo o tempo, um momento que eu não estou conversando com você, eu sempre estou dizendo, Deus é muito bom, o Senhor é muito bom. Por quê, pastor? Porque está impregnado isso em mim, eu me convenço todos os dias da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, do seu aumento. O Senhor é muito bom, só o Senhor podia fazer isso. O Senhor me multiplicou 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, o Senhor é muito bom. Você pode dizer que tudo que você tem é seu. Lembra daquele, tudo que você tem é dele. Lembra daquele jovem rico que se agradou de Jesus, mas aí ele diz assim, que não poderia prosseguir, vou parafrasear para você entender, e continuar a jornada com Cristo, porque ele era dono de muitas riquezas. Em outras palavras, Jesus diz, como assim? Ele não tem como continuar essa caminhada com Cristo. Jesus diz, vai, vende o que tem, e dá aos pobres, depois segue. Por que ele fez isso? Porque de fato, o tudo que aquele homem tinha, era só a riqueza e o dinheiro, era só a matéria, o bem-estar físico, mas de fato, ele não tinha Deus. Ele se interessou por Jesus, mas um interesse que não era maior do que a fome de ter e de possuir, porque quando Jesus coloca à prova isso, e diz, você é dele? Sim, eu sou de Deus. É dele? Sim, eu sou de Deus. Tudo que você tem é dele? Não tem como eu continuar te seguindo, porque se eu tiver que mexer no bolso, fere meu coração. Em outras palavras, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o tesouro, ali está o teu coração. Então, pode mexer no teu bolso? Não pode não. Aqui não. Você não tem coragem de vender uma casa e dar? Vender um carro, dá? Abrir tua carteira, tirar o dinheiro que você tem lá, pegar o dinheiro que você tem lá e dar? Sair dando semente, porque o domínio está na semente. Então, se o domínio está na semente, o domínio está na semente. O domínio está na semente, na semente. O domínio está na semente, na semente. O domínio está na semente. Você consegue abrir sua carteira livremente, os seus bens, a sua casa e plantar sementes, porque quando você dá dinheiro, saiu de você, doeu em você e vai faltar para você. Mas quando você dá semente, meu irmão, esse é o segredo da tua multiplicação, da tua provisão, da tua prosperidade, porque o domínio está na semente que você planta. É a semente lá na beira do rio pescando, a semente lá na academia fazendo, malhando, é a semente lá no hotel fazenda descansando, é a semente no trabalho, é a semente no serviço, é a semente da carteira, é pagando a conta de alguém, é a semente no mercado, é aonde você for. Eu estava ali na Adorei ontem, com a minha filha, tomando um sorvete, e com a minha esposa, meia-noite, e a moça constrangida, eu fui pagar a conta, eu, sim, obrigado, eu olhei, estava lá um valor na tela, ela e a amiga dela tomou um sorvete, serviram bem de sorvete, hora de passar o cartão não passava, eu olhei, vi aquilo, oxi, moça,
passo dela na minha conta. Aí ela olhou assim, sim, senhor. Pegou e passou. Tá. Aí outra mocinha fez, moça, calma que eu vou ligar para alguém, porque meu cartão bloqueou, não está passando, eu errei a senha 3 vezes. E ela ligou. Na hora que ela ligou, eu, moça, retribua para alguém, porque o domínio está na. Eu dei para ela, eu falei, hoje Deus te escolheu para te mimar, para te dar um mimo. A Camille, minha filha, estava do meu lado. E sabe o que está ficando dentro do coração da minha filha, Pedro? Está ficando o modelo que nós estamos dando para os nossos filhos. Vocês entendem isso? Você entende isso, Gisley? É um modelo, o que está impresso no coração dos nossos filhos. Fala para mim, Fernando, o que está impresso lá no coração dos nossos filhos é a semente que nós estamos colocando no coração dele. Minha filha me viu semeando. Seus filhos estavam na igreja adorando aqui no evento de criança. É lindo isso? É lindo, mas o mais lindo é a árvore que vai crescer dentro dele. O mais lindo é em quem ele vai se tornar. O mais lindo é o tamanho que ele vai chegar, porque você é um modelo padrão para ser imitado. Você é alguém que dá testemunho. O mais bonito vai ser quando ele tiver maior do que você, quando ele tiver maior do que eu, quando a Duda for maior que você, maior que a Paty, a Camille for maior que eu, que a mãe, seus filhos forem maior do que você, é ali que está a árvore. Seja semente para eles, irmão. O que é dinheiro? Dinheiro é papel, mas o sentimento que você põe atrás do que você entrega, seja um relógio, um anel, dinheiro, casa, bens. Jesus disse, larga tudo e me segue, provando para ele, eu não tenho problema com dinheiro. Eu posso te enriquecer e te prosperar muito mais, porque o que você tem não é nada, quando você entende que você tem a bênção e foi feito para ser multiplicado, para dominar. Meu Deus, se você entende que você foi feito para dominar, o que é a casa, o que é o carro, o que é o bem, então Jesus está com problema com dinheiro? Não, a religião diz, olha lá, o rico não entrou no céu. Peraí, ele só tinha o dinheiro, ele não tinha Deus, como Mateus 6,33, em primeiro lugar, acima de tudo. Se ele tem Deus em primeiro, ele larga tudo, segue Jesus, e o que vai acontecer com ele? Ele vai virar uma árvore, e vai dar muito fruto. Meu Deus, eu quero que a minha vida possa ser sementes e sementes para muita gente. Agora, deixa eu te ensinar algo, irmão. É muito forte isso. Presta atenção. Os animais, eles não têm controle sobre sua semente. Por isso eles não dominam sobre os homens. Adão dominava. As plantas não têm domínio sobre sua semente. Sabe por quê, Zelito? Porque a árvore cresce e cai ali em volta as sementes, brota e nasce coisas ali. A árvore não domina a sua semente, e os animais, os mamíferos, não dominam suas sementes, mas o homem pode escolher a hora de reproduzir, a hora de multiplicar, a hora de ser fecundo. Isso quer dizer o quê? Que o domínio não foi dado a nenhum outro ser pelo próprio Deus, a não ser para você. Você é a pessoa mais poderosa da terra. Você é mais poderoso do que qualquer circunstânciazinha, do que qualquer probleminha. Não dá tempo de ficar sentimental, machucadinho. Não, pega essa palavra. O diabo não quer que essa palavra seja pregada, porque essa palavra tira crentes da mão do diabo, tira também endemoniados da mão dele. Essa palavra liberta cristãos que estão morrendo com a Bíblia no colo. Essa palavra renova nossa mente ao ponto de nos apresentar um Deus nunca revelado, que nós nunca conhecemos na religião, mas por meio da comunhão, graça e paz são multiplicadas, domínio é multiplicado, fertilização é multiplicada. É por isso que um crente que teme essa palavra e vive na vida no Espírito, só prospera. Pode vir altos e baixos, pode, vem lá um momento difícil, vem, mas a hora que você sai da crise, você viu que você andou quilômetros para frente.
porque a velocidade do Espírito é maior. Veja, 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 saiba o que aconteceu com o profeta. Ele disse: vai lá fora, dá uma olhada, vai vir grande chuva. O jovem voltou. Uma certa vez o jovem disse: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mãozinha de um homem. E aí, ele disse: avisa Acabe, prepara tudo, porque virá grande chuva. Com o quê? Com uma mão, um sinalzinho no céu. Mas ele sabia, ele percebeu que viria grande chuva. Não foi porque ele viu a mão, foi antes da mãozinha aparecer. A mão que eu falo, o tamanho. Como? Não, foi por causa da semente liberada, da palavra liberada. A semente da palavra liberada. Virá grande chuva. Vai lá fora e veja. Então o que gerou a pequena nuvem que deu numa grande chuva? A semente. Onde estão as sementes? Dentro de você, irmão. A terra é importante, os frutos que estão nela são importantes. Deus fez todas essas sementes, essas árvores frutíferas. Mas a terra mais importante que existe na terra não é o planeta Terra. A terra mais importante que existe na terra é a terra do teu coração, porque é lá que estão as sementes que dominam. Eu nunca ouvi nada igual. É lá que estão as sementes que dominam. Quanto você vai dominar, o quanto você pode semear, quanto você vai ter de prosperidade, o quanto você pode dar, o quanto você pode abrir os teus tesouros e dar, não pela cédula, o valor, o dinheiro que você coloca, mas porque no teu coração você sabe que o dinheiro é resultado de um homem próspero. É só uma parte, ele é papel. Então aumente os seus gasofilácios, tenha prazer no seu dízimo, pare de roubar a Deus e de se enganar. Porque o segredo do seu domínio e da tua expansão está aí. Você acha que você é grande? Da forma que está, não dou dízimo, não dou oferta, não dou sementes, e eu sou grande. Você não conhece o tamanho de Deus. Se você conhecesse, você ia olhar para a grandeza de Deus e dizer: por mais que na terra pareça que eu sou grande, perante Deus eu sou tão pequeno. Tudo que você possa fazer nunca atingirá o tamanho de Deus. Agora, à medida que você faz com o coração entregue, Deus vai te dando um aumento que as pessoas também não conseguem te medir. Assim como você não consegue medir o tamanho de Deus, a vida do semeador é assim: quanto mais ele dá, mais as pessoas perdem você de vista. As pessoas, Beto, vai te perder de vista, meu irmão, por causa da semente. Vai perder de vista. Você vai voar. E elas vão falar: que tamanho que ele alcançou. Sabe por quê? Porque a sua fonte não é o negócio, não é a política, não é a venda, não é o grande cliente. A sua fonte é o Senhor, é o temor ao Senhor, é o coração voluntário. E você pensa que a sua prosperidade está onde? No governo? Que a sua prosperidade está onde? No Banco Central? Todavia as suas fontes não são os bancos, nem as vendas, nem os negócios. A Bíblia diz, o salmista: todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O salmista diz: o meu socorro vem de Deus. Quando você sabe que o seu socorro vem de Deus, se prepare, porque o socorro que vem de Deus não é um distribuidor sobre o teu peito. O socorro que vem de Deus é aumento, é domínio, Michael, é multiplicação. É isso que nós temos que entender como igreja. Vale a pena andar em santidade, vale a pena amar o Senhor, vale a pena misturar os teus bens na obra de Deus, vale a pena se doar, vale a pena ofertar e honrar ministros, vale a pena honrar a igreja, vale a pena pagar a conta das pessoas na rua, vale a pena tirar pessoas do aluguel, vale a pena doar casas, vale a pena pagar impostos, vale a pena ajudar o necessitado, vale a pena dar cestas básicas, vale a pena curar, vale a pena visitar o hospital, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena ser uma bênção para alguém, ser tu uma bênção. Vale a pena cantar e tocar as pessoas, vale a pena tocar e tocar as pessoas, vale a pena profetizar, vale a pena pregar, vale a pena ter horas e horas com Deus. Sai da presença dele, Deus usa você. Vale a pena, vale a pena, vale a pena estudar,
vale a pena ficar com ele, vale a pena. E o gasofilácio, vale a pena, vale a pena. Vale a pena ser caluniado, vale a pena falarem de você, vale a pena te difamarem, vale a pena, porque Deus honra os seus. Não deixe a calúnia, a difamação, não deixa nada roubar as suas sementes. Não deixa aquele que não disse obrigado tirar a tua motivação de dar. Porque por mais que você fez para ele, você fez para o Senhor em primeiro lugar. Aleluia. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Você pode agradecer a ele um pouco. Só agradeça a ele um pouco. Agradeça a ele, agradeça. Feche os olhinhos e agradeça. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, vale a pena, 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 vale a pena. Obrigado, obrigado porque eu sou um escolhido, obrigado porque eu sou um chamado, obrigado porque eu sou criado para frutificar, para abençoar, para ser uma bênção, para emprestar. Eu favoreço quem está no meu caminho. Eu pago sim as contas de quem realmente precisa. Quando você me inclina, Senhor, cria oportunidades para eu semear ainda mais. Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. Aleluia. Então, além das suas sementes assim, as sementes do seu interior, o que sai da tua boca é muito importante. Está escrito em Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20. Está escrito: do fruto da boca o coração se farta. São dos governos que está escrito ali? É do fruto da sua boca. O quanto você vai ter, o quanto você pode acreditar e dizer, porque na tua boca tem sementes que dominam. Aonde está o domínio? Na semente. Aonde está o domínio? Na semente. Porque antes de abrir a carteira, você abriu o coração. Antes de abrir a boca, você falou do que estava no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se você diz que está difícil, se você diz que não vai dar, não vai dar, vai ficar pior, porque você está se fartando da semente que você usa. Agora, se eu plantar laranja, eu não colho tomate. Se eu planto laranja, eu colho laranja. O único jeito para eu plantar uma coisa e não colher aquilo é manipular a semente. Não tem como, o que eu planto eu colho. Então se você fala bondade, misericórdia, amor, prosperidade, seja o que for, curas, casamentos, dinheiro, provisão, negócio, se você fala, que sementes estão saindo de você, é essa que vai te dar domínio sobre o que você está falando. Aonde está o domínio? Oh Deus, ora, pastor, ora por mim, Deus, me manda domínio, manda domínio, manda domínio. Domínio está na semente, o domínio está na semente, o domínio está na semente. Meu Deus, está escrito assim, Salmo 126, 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mais um versículo, aleluia. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Pequenas coisas o Senhor tem feito por eles, grandes. Mais um pouco. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mais um versículo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Essa torrente do Neguebe, muita gente não sabe o que é. Mas essas torrentes, elas se manifestam por um lugar tão deserto. Deixa eu te falar uma coisa, talvez que você não saiba. Olha para mim um minutinho, por favor. As melhores flores,
E dentro dessa peculiaridade, as flores e pomares mais excelentes do mundo estão ali, no Negueb. Sabe por quê, irmão? Se eu pegar um vídeo, uma foto aqui para colocar para você, eu não preparei isso, de lá, em um tempo, em uma época, preste atenção, vai estar seco, igual um deserto. As pessoas pegam o celular e ficam filmando para ver a hora que as torrentes vão ser liberadas. As torrentes são liberadas, aqueles montes de terra se enchem de água, os vãos, e depois de todo esse processo que dura por tempos, aquilo seca novamente, e se torna no Negueb os pomares, preste atenção, mais lindos da história. As melhores flores e as melhores coisas desse segmento estão lá. Eu te pergunto, o que é lá aparentemente? Deserto. O que as pessoas estão vendo? Deserto. Mas elas pegam o celular para quando estouram as torrentes, elas enxergarem aquelas águas vindo e tomando os espaços e cobrindo as montanhas. Mas depois o que você vê? Só água das torrentes vindo pelo Negueb. Mas aí, água em terra seca, por que seria pedido, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb? É porque depois que a água baixa, brota as mais lindas paisagens, e flores, e flores, e de flores, e de flores, para todos os lados. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, como? Na água tinha semente? Não, são águas. Como brotou? Porque por mais que estivesse seco e deserto, as sementes estavam todas debaixo da terra. As sementes estavam debaixo da terra. Os rios passaram, as águas passaram, e quando as águas baixaram, as paisagens mais lindas apareciam. Então aqui a oração é: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Você já ouviu a expressão bíblica que se diz: por onde os rios passam, eles trazem vida? Agora Jesus disse: do seu interior fluirão o que? Rios de águas vivas. Todas as sementes, Beto, e semeadores que plantamos, quando elas vão frutificar numa velocidade explosiva, tsaliak, explosivo, quando nós vamos para a vida no Espírito, mexer com as águas da torrente, porque a hora que você vai para as águas do Espírito mexer com a torrente, essas águas passam, e quando elas passam, se levanta, brota da terra as sementes que estão escondidas nas terras que você plantou, na vida da tua igreja, do pastor, daquele lá, da sorveteria, daquele cara no rio, daquele cara no hotel, daquele cara no lazer, sabe, as sementes estão todas lá, e toda vez que você vem e fica no Espírito, anda no Espírito, se enche do Espírito, rios de águas vivas começam a fluir de você. E sabe o que acontece? Um favor que você nem sabe como vem, você nem entende o milagre, começa a acontecer. Sabe, irmão, Deus está pronto para liberar torrentes como a do Negueb, torrentes para que as suas sementes venham começar a produzir. Está chegando uma unção de prosperidade sobre a nossa igreja. Se você está indo para a vida no Espírito, Ele disse: aqueles que ficarem no secreto comigo serão recompensados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aquela semente que eu plantei, que eu não vi a colheita, e aquela outra que eu plantei, que eu não vi a colheita, como torrentes do Negueb, rios irão fluir, e essas coisas vão pipocar, porque estamos nos anos das grandes colheitas. Ele nos disse que teríamos uma década de grandes colheitas. Ele disse que esse seria o ano da expansão para nós. Expansão sobre a sementeira, sementes, porque se você expandir a sementeira, as águas estão vindo, as torrentes
estão sendo liberadas. E sabe o que vai acontecer? Vão olhar para você e vão dizer: o que é isso tão lindo que homem nenhum pode fazer? Só pode ser Deus, só pode ser Deus. Eu estava olhando para ele, estava vendo como deserto. Eu estava olhando para ele e não via água nenhuma. De repente ele começou a ir para a igreja, ele começou a ficar firme com Deus, ele começou a servir a Jesus, ele começou a orar em línguas, ele se batizou, ele começou a estudar a palavra, ele começou a ir para os cultos semanais. E aí eu vi águas fluindo, ele começou a brilhar, começou a ficar diferente. Mas agora é inexplicável. O que eu estou vendo não é um crente com a Bíblia debaixo do braço. O que eu estou vendo é um casamento restituído, é uma família liberta, é os filhos que não estão mais nas drogas, é um comércio prosperando e virando 2, 3, 5, 10, 20, 30. E o Senhor nos aumentará mais e mais. O Senhor nos aumentará mais e mais.